Então, pessoal, boa noite aí. A quem vai entrar, quem já entrou, não sei quantas pessoas, vou aceitando aqui aos poucos, né? Ah, eu estou aqui fazendo essa reunião via Zoom. As pessoas elas vão chegando aos poucos e aí a gente vai conversando. Bom, o meu intuito hoje é falar um pouco sobre a primeira carta de Paulo, né? Vamos falar um pouco sobre a teologia paulina, né? Então, os estudos vão ser toda segunda-feira, sempre às 19 horas. Quem puder acessar, bem, que fica, digamos assim, fica melhor para a gente trocar uma ideia. Quem não puder, eu vou ver se eu coloco, se eu disponibilizo no meu canal no YouTube, e aí as pessoas podem ter acesso a esse material. Então, já vou. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou teólogo, né? Evangélico, cristão, fui missionário durante um tempo, fui pastor. Hoje em dia, eu estou congregando, na verdade, estou visitando algumas igrejas, não tenho uma igreja fixa ainda para congregar. Estava congregando até pouco tempo atrás na Igreja Metodista Cidade de Alegria. Hoje em dia, não estou mais lá e estou procurando um lugar para congregar, até porque a gente não pode ficar sem. Estou visitando algumas igrejas, eu tenho ido com frequência na igreja em Itatiaia, de um amigo meu que é pastor, eu e minha família. Mas como está na pandemia também, está essa questão bem difícil, né? Tem amigos que são pastores, às vezes eu ajudo numa igreja ou outra, o pastor Fabinho, meu amigo, na missão Berea Church. Enfim, estou aqui com tudo que algumas pessoas, eu era professor de escola dominical, né? Eu era coordenador e professor da escola dominical da minha igreja, então algumas pessoas pediram para dar estudo. Tô com saudade dos seus estudos e tal. Então, esse grupo é um grupo aberto, né? Obviamente, eu vou passar pela mediação, porque tem gente que às vezes não vem para somar, mas é um grupo aberto, você pode convidar pessoas, pode chamar quem você quiser, não tem restrição. Eu só deixei aqui o link e tal, para não ficar uma questão muito... Tem gente que, né, gosta de bagunçar, não é o intuito, aqui é uma edificação mesmo, tudo da palavra mesmo. Por isso que eu gostaria que as pessoas pudessem estar sempre ao vivo, para ter perguntas e tal, né? E cada vez mais a gente interagir. Mas, em todo caso, se não der, a gente vai fazendo assim, disponibilizando, né? E aí a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, gente. O apóstolo Paulo, vamos começar um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo é um judeu é um judeu cosmopolita, né? Que mora na cidade. Ele é criado então dentro do rabinato ali, os pés de Gamaliel, segundo a Bíblia vai dizer. Mas ele é um judeu zeloso pela lei e tem uma família de comerciantes, uma família que tem contato no comércio, tanto é que as viagens missionárias dele, as rotas que ele usa são as rotas comerciais romanas, e Paulo, ele é uma pessoa que vai desenvolver uma teologia, né? Então eu vou dizer, ele vai desenvolver uma teologia. Então, a princípio, então, que é a primeira carta de Paulo, que nós vamos estudar, começar hoje, né? Não sei se a gente vai conseguir terminar ela hoje, a gente começa hoje. A princípio, ele está muito influenciado por movimentos judaicos espirituais, né? Então, o movimento da Merkavá, que é um movimento de elevação espiritual muito grande, e movimentos ligados ao apocalipsismo, né? Porque o apocalipsismo é uma escola, é um movimento teológico, né? Tem vários apocalipses na tradição judaica, né? O mais conhecido deles é o Daniel, né? O livro Apocalipse de Daniel, que está ali entre os profetas, mas na verdade é um livro apocalíptico por conta da linguagem e da sua forma de ser colocado, né? Aí depois no cano tem também o Apocalipse de João, no Novo Testamento, no caso. Então o Apocalipse ele é uma linguagem, ele tem uma linguagem muito apelativa nesse sentido figurado, usa muitas metáforas, ele se utiliza então de situações, de coisas do cotidiano, símbolos que as pessoas conheciam, para se referir a questões, por exemplo, assim, políticas, né? Então, por exemplo, os reinos de Daniel, aquela estátua que ele coloca, que ele vê, tudo aquilo ali está simbolizando impérios que já foram, impérios que iriam surgir, né? Aí depende da leitura. E Paulo também ele está dentro dessa dinâmica desse apocalipse, né? Do movimento apocalíptico. Então, quando Paulo se converte, aí
Só aqui já tem uma discussão muito grande da teologia paulina. Eu não vou ficar aqui entrando, mas quando Paulo se converte, né, se a gente for colocar aí literalmente, vamos dizer que Paulo se converte ali por volta dos anos... Jesus ficou 30, morreu em 33, digamos, vamos dizer assim, né? Morreu em 33, por volta do ano 35, mais ou menos, 34. E depois da sua conversão, ele fica 10 anos fora de rota, digamos assim, né? 10 anos esquecido. Tem pessoas que vão dizer que ele foi para a Arábia, tem pessoas que vão dizer que ele voltou para Tarso. E há uma lacuna nesses 10 anos. E talvez ele voltou para estudar, ficou muito impactado. O fato é que, em determinado momento, depois de 10 anos, Paulo surge de novo e ele vai integrar, então, a equipe, né? A equipe missionária. Então, vai fazer a sua primeira viagem com Barnabé, né? E depois ele vai fazendo as outras, são 3 viagens missionárias que ele faz, né? Vai fazer a sua segunda viagem, que nessa segunda viagem é relatada no Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 17, em que Paulo passa pela cidade de Tessalônica. E lá, ele com a sua equipe missionária, então tem contato com aquela comunidade, com aquela cidade, e fundam, então, a igreja, né? Eles começam a fundar a igreja que seria a igreja de Tessalônica. Bom, qual que é a metodologia de Paulo? Todo mundo tem uma metodologia de trabalho. Se você pensar hoje, por exemplo, como se planta uma igreja? Então, tem pessoas especialistas nisso, da curso, faz sondagem da cidade, de um monte de coisa. Qual era a técnica de Paulo, vamos dizer assim? Paulo, ele fazia uma técnica de disputa de narrativa, que nós chamamos hoje, né? Naquela época não era esse termo, mas é uma disputa de narrativa. Por quê? E aí nós vamos entrar na teologia paulina, na ideia de que Paulo tem teológica, e depois nós vamos começar a trabalhar isso melhor ao longo das nossas aulas. Mas qual que é a questão de Paulo aqui? Qual que é a principal questão que chama atenção aqui na vida de Paulo? Bom, Paulo, ele tem uma disputa narrativa. Qual que é? Ele sempre ia nas sinagogas, todo lugar que ele ia, ele visitava sinagogas primeiro e depois ele tentava pregar para os gentios, depois que ele já tinha obtido um sucesso ali junto àquelas sinagogas. Mas qual que era o primeiro passo dele? Identificar as sinagogas e pregar. E aí, o que ele fazia, né? O que ele fazia? Ele disputava aquilo que hoje nós chamamos de chave hermenêutica, que é Jesus como chave hermenêutica para interpretar toda a Bíblia. Então, ele começa pegando os escritos, né, da lei, dos profetas, e ele dá uma interpretação messiânica, sendo Jesus a chave hermenêutica para tudo aquilo que ele está falando. Ou seja, tudo o que a Bíblia fala, seja na lei, seja nos profetas, na teologia paulina, na hermenêutica paulina, isso culmina em Jesus, culmina no Messias, na revelação do Messias. Então, ele vai chamar isso em várias das suas cartas de revelação, na plenitude dos tempos, daquilo que estava oculto, daquilo que estava encoberto, daquilo que não tinha sido revelado, da mente de Cristo. Ele vai usar várias metáforas ao longo das suas cartas para dizer sobre isso, para descrever sobre essa questão, né? Sobre essa ideia de Cristo como a chave hermenêutica para o Antigo Testamento. Então, vamos lembrar, naquele tempo não existia o Novo Testamento escrito, não existia. Então, o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos, que foi escrito, o primeiro evangelho, ele foi escrito depois das cartas paulinas. Então, para você ter ideia, essa primeira carta aqui, de Tessalonicenses, ela data aproximadamente do ano 50 a 51 depois de Cristo. E o primeiro evangelho é posterior a isso ainda, né? Posterior a isso ainda. Então, você sabe, para a gente ver que, então, as cartas circularam primeiro nas comunidades do que o próprio evangelho, do que a própria narração dos evangelistas. Então, nós estamos falando de uma sociedade, de uma igreja que vivia muito daquela questão da transmissão oral. E qual era a Bíblia que era usada naquele tempo pelos apóstolos, então? Era o Antigo Testamento. Então, a chave hermenêutica se dava a partir do Antigo Testamento para interpretar os fatos que haviam ocorrido recentemente, no caso,
e posteriormente que foi, então, escrito, redigido e divulgado, então, a tradição dos evangelhos. Então, nesse sentido, a busca de Paulo era, então, por esses judeus, porque ele entendia, até certa maneira, que ele primeiro deveria ir aos judeus, né? Deveria ir aos judeus e depois pregar, então, aquilo que ele chama de gentios. Bom, isso é interessante também notar por conta da questão da diáspora. O que é diáspora? A dispersão. Durante algumas perseguições na história, né, os judeus eles se dispersaram por todo o mundo. Então, ali aquela região chamada helênica, que foi conquistada e tinha sido conquistada anteriormente por Alexandre o Grande, né, a região greco-romana ali, e da cultura helênica, né, ela, então, tinha forte influência desse pensamento, dessas conquistas do Alexandre o Grande. Então, a língua grega, a cultura grega estava muito presente nessas cidades. E, juntamente com isso, o comércio, toda aquela política romana. Em todo lugar, que fosse importante, que fosse uma cidade que tem uma certa importância política e econômica, havia também uma sinagoga, certo? Poderia ali ter poucas pessoas, mas havia uma sinagoga, até porque os judeus, historicamente, estão sempre ligados a essa questão do comércio, né? Eles estão sempre ligados à questão de mexer com ouro. Tem uma história, umas tradições que ligam os judeus sempre a essa questão. Então, eles estão criadores, pecuaristas e tal, etc. E, via de regra, são pessoas que estão envolvidas em várias esferas sociais. Então, Paulo ele vai pregar a esses judeus, vai pregar a essas pessoas e procura, então, essas pessoas para que possam ser, então, alvo da sua pregação. Aí, nós, então, chegaremos aqui, então, a cá. Ele vai fazer uma oração de ação de graça, sempre é interessante olhar. Ele vai falar sobre a recomendação de Tiago, vai dar um testemunho aqui, no capítulo 1, certo? E aí ele vai dizer que foi maltratado em Filipos. Você vai dar testemunho aqui sobre, já no capítulo 2, sobre a sua passagem por lá, né? Vai falar sobre a sua passagem. E tem uma parte que ele vai falar sobre que os judeus não permitiram que ele pregasse, né? E aí, aqui já tem uma mudança aqui de mentalidade, se você olhar como Romanos, por exemplo, em relação à questão soteriológica, porque aqui, né, na verdade, aqui ele vai dizer assim que um dos motivos, eu só não marquei aqui, mas eu li isso aqui, deixa eu ver. E ele vai falar aqui que foi impedido, né, por os judeus não permitiram que eles pregassem ali. Quer ver? À noite e tal, testemunhas, crede, outra razão. Aqui, ó. Capítulo 2, versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo, porque também padecestes da parte de nossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedir de irem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A era, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, aqui a gente já pode ver que Paulo está inflamado nesse primeiro momento. Ele está inflamado, ele é um pregador inflamado, e ele faz uma constatação, fala, ó, nós estamos disputando uma narrativa dentro das sinagogas, e os judeus impedem isso a gente de pregar. E aí depois, lá em Coríntios, em outras cartas, depois uma das últimas, Romanos, que é uma carta mais acabada, ele vai tentar desfazer essa narrativa dizendo assim, não é bem assim, nós não podemos odiar os judeus, etc. e tal. Mas o que Paulo está combatendo nesse primeiro momento não é o judaísmo
em si, e nem um judeu no sentido de um preconceito contra não a raça, mas contra a etnia, contra os judeus de maneira assim geral. Ele está querendo dizer a um pensamento, de fato, né? Uma ideia, uma mentalidade que impede de você ser, digamos assim, tocado, né? De você ser tocado e você receber, no caso, a palavra. Tem uma pessoa que está tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver. Ué. Vamos ver. Convite. Eu estou tentando, vou tentar mandar de novo aqui. Copy invitation. Vamos ver se eu consigo agora. Bom, a gente vai tentando e vai falando. Então, vamos seguir. Paulo, ele tem essa disputa com os judeus, né? Ele tem essa disputa. Deixa eu ver o convite aqui. Não tem contatos. Copy do livro. Aí, vamos ver se eu consigo mandar aqui de novo. Então, Paulo está diante dessa perspectiva, ele está lutando contra, então, nesse primeiro momento, esse pensamento, né? Esse pensamento dos judeus em relação a essa mentalidade, digamos assim, né? Essa mentalidade fechada, essa mentalidade que não se abre para o conhecimento, digamos. E aí ele está só um momento aqui. Ele está começando então a fazer a sua pregação e está lutando nesse primeiro momento. Mas ele vai mudar, como eu disse, sobre a sua perspectiva e outras coisas ele vai chamar atenção. Então essa carta aqui, ao meu ver, ela tem algumas questões que são interessantes, né? Então, assim, ele tem essa questão da saudação, vai falar um pouco sobre os judeus, vai falar sobre o envio de Timóteo, né? Vai falar uma recomendação, mas eu acho que o principal dessa carta, quer dizer, toda a carta é importante, mas o principal, ou os elementos principais dessa carta são alguns. Então, o primeiro deles, o primeiro elemento é o contexto. É o contexto. Paulo está incentivando uma comunidade que vive em que contexto? Isso aí a gente precisa pensar. É um contexto greco-romano, é o contexto de uma cidade importante no sistema greco-romano, né? uma comunidade importante, uma cidade importante. É uma cidade que oferecia muitas alternativas, né? Tanto sociais como econômicas, de corrupção. O governo de Roma era um governo altamente corrupto. Aqui. Pronto. Deixa eu ver se conseguiu. Conseguiu. Está entrando aqui, Marcelo. Muito bom, Marcelo, que você está entrando. Aí, bom. Que bom que você está aí, Marcelo. Conseguiu agora? Então, como eu estava explicando, né, sobre essa questão do governo, é uma cidade muito importante, né? Uma cidade muito importante. E aí nós nos encontramos diante dessa dinâmica da cidade greco-romana. Então, o que Paulo vai exortar? Paulo vai falar o seguinte, falar, gente, em primeiro lugar, nós temos que ter uma vida santa aqui. E ele vai exortar a santidade. Ele fala, nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que ter uma vida que busca, de fato, viver conforme aquilo que o Senhor Jesus está nos
nos dizendo, né? O Senhor Jesus está nos mostrando. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí ele vai dizer o seguinte, porque, capítulo 4, versículo 2. Porque estás inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele está dizendo isso. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, ele está falando sobre a santificação. Talvez tenha mais gente querendo entrar aqui. Mas essa reunião eu estou querendo disponibilizar depois no YouTube, tá? Pessoal, aí eu vou... Talvez vocês vão ver pelo YouTube também. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar aqui que não conseguiu. E aí eu dou continuidade. Por enquanto está tudo tranquilo. Não, ninguém. E aí o que ele vai acontecer? Ele vai dizer assim, ó, que essa é a vontade de Deus, a santificação, né? Que vos abstenhais da prostituição. Aí eu vou parar vou fazer uma pausa aqui. Por que Paulo, nessa primeira carta, ele está dizendo a uma comunidade, uma igreja, para as pessoas se absterem da prostituição? Porque era comum naquela cidade as pessoas se prostituírem, inclusive pessoas da igreja, inclusive membros da igreja. Então ele está dizendo o seguinte, gente, agora a gente tem que viver uma outra vida. Até porque a santificação, esse processo, né, de santificação, de santidade, digamos assim, ele é um processo, em que sentido? Ele é um processo que tem a ver com a nossa interioridade, com a nossa vida, mas também tem a ver com uma questão social que nós estamos envolvidos. Então, esse é o ponto. E ele vai dizer o seguinte, que isso é importante para quê? Para dar testemunho não somente em relação à nossa salvação, mas também para quem está de fora, né? E a salvação, ela também tem que ser entendida num sentido mais amplo, né? O que é a salvação? Nesse sentido que ele está dizendo aqui. É uma consciência tranquila. O cara é casado, vai frequentar o prostíbulo, a mente dele vai ficar tranquila em relação à mulher, em relação à esposa, em relação à fidelidade do casamento, ou se ele é solteiro. Isso daí, para ele, não vai trazer um peso? Obviamente que vai. Então, a santificação tem a ver também com o peso ou o alívio da consciência. Ele vai dizer isso. Então, ele vai dizer que cada um sabe possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí eu vou trabalhar isso num estudo posterior, que Paulo, na minha interpretação, na minha leitura bíblica, Paulo, ele é muito mais ligado ao livro de Levítico e Jesus ligado ao livro de Deuteronômio. Porque Levítico fala muito da questão corporal, dessa santidade corporal, e Paulo toma isso como, até pela sua formação, ele toma isso de uma forma muito, muito forte na sua teologia. Então, para ele, a santificação tem a ver com essa questão corporal, com essa questão de como a gente lida com o corpo e como o corpo lida com a sociedade. Ele está dizendo isso. O que Levítico basicamente é isso, né? Como nós lidamos com o corpo e como o nosso corpo lida com a sociedade. E aí a religião está dentro desse pensamento. Aí ele vai falar, não com desejo de lascívia, versículo 5 do capítulo 4, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, para Paulo, o conhecimento de Deus redimensiona a sua vida de maneira tão grande que faz você lidar com o corpo de forma diferente. Então, é a valorização do corpo. Interessante. A valorização do corpo. E aí, às vezes, a gente está numa religião que despreza o corpo. Isso aí não tem a ver com a teologia cristã. Paulo valoriza o corpo, mas o corpo no sentido positivo, não negativo. Ele está dizendo assim, o corpo é presença, o corpo é pulsão, o corpo é vida. Então, nós temos que valorizar esse corpo e glorificar a Deus por meio dele, e não desonrar a Deus fazendo coisas que não convêm. Aí ele vem falar sobre isso, né? Aí ele vai dizer como que nós, ainda sobre o corpo, como que nós devemos nos posicionar em relação à sociedade. Aí ele vai dizer, nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Você ofende e defraude por meio da vida, por meio do corpo. Então, não use seu corpo para fazer coisas erradas. Não ofenda as pessoas verbalmente, né, gestualmente, mentalmente, fisicamente, ou seja, de que forma for. Não defraude, não ofenda, não use seu corpo de maneira errada. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, é vingador, né?
porque Deus nos chamou para a santificação e também somos herdeiros de Deus e possuímos o Espírito Santo. Aí ele vai dizer agora como que nós devemos agir no sentido da nossa presença no mundo. Ele vai dizer assim, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Ele está falando aqui do amor, né? Por isso mesmo, está instruído que devem amar uns aos outros, praticando o amor, etc. e tal. E falando do trabalho, da vida e da presença amorosa de Deus na sociedade. E aí, ele vai depois falar de um tema aqui que eu não gostaria de falar hoje, porque é o tema do arrebatamento, né? E da morte aqui. Até porque, na minha concepção, né? Aí cada um tem uma concepção. Na minha concepção, essa posição de Paulo ela não se mantém depois nas outras cartas. Ele fala do arrebatamento aqui, né? Ele fala da vinda de Jesus aqui de uma maneira, e aí, como eu iniciei aqui, quando eu iniciei, eu disse, ele estava influenciado por correntes, por uma teologia e também até mesmo pela sua própria pregação inflamada. Então, nós temos que entender que Paulo vai amadurecendo ao longo da sua caminhada. Paulo não é uma pessoa que tem uma teologia pronta desde que ele começa e termina com a mesma teologia. Isso daí é um equívoco, né? Paulo, na verdade, ele vai mudando algumas perspectivas, e eu já mostrei uma aqui delas, que ele, a princípio, ele fala mal dos judeus aqui, está falando que os judeus são contra a pregação do evangelho, e Deus está se vingando, de certa maneira, dos judeus, endurecendo o coração deles. Lá em Romanos, ele já fala ao contrário. Não, porque eles o ramo da oliveira, daquilo dali, ou seja, já é uma mudança de mentalidade, uma mudança de discurso. Agora, no sentido da escatologia paulina, então eu gostaria de trabalhar isso talvez numa próxima oportunidade, numa próxima aula, né? Talvez na próxima segunda-feira. Então, até aqui eu gostaria de colocar isso aqui, né? Ô, Marcelo, você tem alguma questão aí? Deixa eu abrir o microfone aqui para você. Abre o microfone aí. Você tá aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, tranquilo. Aqui deu para pegar legal. Por enquanto ainda tá de boa. Beleza. Então, como você pegou o link depois, eu tô no Uhum. Zoom aqui de graça, né? Eu não tô pagando, estou usando aquele de graça. Então, acho que só 40 minutos. Mas eu gravei e eu vou pegar esse arquivo, vou subir para o YouTube, depois eu jogo lá naquele grupo lá, o link. Aí você pode ver lá, e aquilo que eu falei antes, né? Você pode dar uma olhada, de repente, e qualquer dúvida a gente vai sanando as próximas aulas aí. Porque eu deixei aquele grupo só mesmo de transmissão, onde eu colocar o link e tal, e postar esses vídeos para não ficar, né? Aquele pessoal, todo mundo bom dia, boa tarde, boa noite, tem gente que compartilha um monte de grupo, esquece e tal, para evitar essas coisas. Mas então eu fiz esse primeiro estudo, eu tenho umas 8 pessoas lá no grupo. Eu acho que vai chegando mais, né, ao longo que a gente vai desenvolvendo. Sim. Mas eu vou parar por aqui, até para eu subir agora, vou ver se eu breco ele aqui, subo lá no YouTube e aí a gente vai conversando. E assim, aí eu vou abrir agora essa semana vou deixar aberto o link para a galera postar, o grupo para a galera postar. Então, essa semana, em uns 2, 3 dias, ou a semana inteira, vai ser de perguntas. E aí, na próxima aula, eu volto respondendo e tal, fazendo assim. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, gente, para Show quem de bola, tá... Luiz. Oi? Eu vou acompanhar o que eu perdi. Eu vou acompanhar o que eu perdi. E depois, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, aí eu pergunto lá no grupo e a gente Beleza. tira a dúvida na próxima aula aí. Tranquilão. Show de bola. Valeu. Obrigado aí, cara, por você estar aí. Valeu, obrigado pelo incentivo também. Você incentivou a continuar aí. E se quiser chamar, pode chamar quem quiser, sabe? O grupo é livre, tá? Eu só fiz assim, mais fechado, porque, como eu disse, né? Eu falei no começo,
Tem gente que vem para ficar tumultuando e tal, mas pode divulgar para quem quiser. Quem estiver interessado em aprender, a gente vai falar aqui sem amarra, sem preconceito. Qualquer pergunta, pode fazer qualquer pergunta, não vai ter censura. É um grupo bem tranquilo. Então, pessoal, eu vou fechar aqui agora. Deve ter dado uns 35 minutos e deve estar quase acabando aqui já. E vou subir para o YouTube e aí eu disponibilizo o link. Então, quem tiver perguntas, coloca lá no grupo. Quem quiser participar do grupo, entre em contato comigo, ou pelo YouTube, que vai estar aí, ou pelo meu celular, pelo WhatsApp. E é isso. Então, falei introdutório aqui algumas coisas de Paulo e espero que sirva para edificação aí, tá bom? Marcelo, obrigado. Pessoal, forte abraço. Então, até semana que vem, se Deus quiser.